Meus amigos, infelizmente, quando o assunto é péssimas contratações, o Santos entende muito bem disso. Montei uma lista para vocês com as 10 piores contratações do Santos nos últimos 10, 11 anos ali. Eu vou falar os nomes e vocês no comentário decidem quem foram os piores, quem ali dá para talvez passar um pano e bora trocar ideia sobre. No primeiro lugar, temos o careca recente, Tassiano. Eu gosto de chamar ele de Tassianos, porque o que ele tá perdido em campo é um cu mesmo, viu? Ele foi contratado em 2025 por 32 milhões de reais. Ele veio do Bahia e, por incrível que pareça, ele veio com um salário de 800 mil reais, né? Juntando ali CLT, mais direitos de imagem e tal. E, cara, ele é um dos piores jogadores do elenco atual do Santos, se não for o pior. E olha o quanto o cara ganha, né, mano? Pra você ver que realmente o Santos faz péssimos negócios. Ele tem 16 jogos e 2 gols. E quando o Kleber Xavier ainda estava no comando do Santos, ele teve uma fala infeliz ali, que ele disse que ainda não sabia a posição do Tassiano, como ele se encaixava melhor no time. E, um efeito de comparação para vocês rápido, o Tassiano veio do Bahia, 32 milhões de reais. O próprio Bahia comprou do Ceará, se eu não me engano, o Eric Pulga, que é mais novo, tem 23 anos, pagou metade do preço, 16 milhões de reais, e vem dando um puta resultado no Bahia. Então, isso só comprova que o Santos é craque em fazer péssimos negócios. Fala pra gente aí o que você acha sobre o Tassiano. Espero que algum dia ele possa dar a volta por cima, né? Porque ele ainda tá no Santos. Mas eu acho difícil demais, cara. É um jogador que tá sempre perdido em campo. Ultimamente a gente viu imagens do Neymar falando, né? Ainda com o Kleber Xavier. Professor, o Tassi tá jogando do quê? Então, para você ver que a situação não é nada boa, né? Uma situação bem cabeluda ali para um careca desse, né? Bom, no segundo lugar, temos o Patrick, que eu fiz questão de falar no último vídeo dos 10 jogadores que ainda são do Santos, mas estão emprestados, que, foi uma das piores contratações da história do Santos. Da história do Santos. Ele veio nada mais nada menos pedido pelo professor Carille, né? Um craque que, puta que pariu. Foi contratado em 2024 do Atlético Mineiro. E, o Santos poderia, testar. Mas não, ele escolheu fazer um negócio bosta. Foi um empréstimo com obrigação de compra. Obrigação de compra. Num valor de 5 milhões de reais. Não foi muito caro, tudo bem, beleza. Mas ele tem 11 jogos, uma assistência só. E, foi um jogador, cara, que quem é santista sabe, foi uma péssima contratação. Péssima contratação. E, na Vila Belmiro, quando tinha jogo, passa a escalação no telão, o animador falando cada nome. Mano, foi tão ruim essa contratação que pulavam o nome dele várias vezes, ou falavam rápido, né? Tipo, por exemplo, não sei o que, Patrick, Diego Pituca. Aí todo mundo, fulano de tal, Patrick, entendeu? Porque todo mundo vaiava, direto saía correndo de campo, né? Quando acabava o jogo, já ia direto pro vestiário, fugia sempre. E, mano, o Galo, Alexandre Galo, que era o diretor de futebol do Santos, quando ele foi contratado a pedido do Carille, ele teve a pachorra de falar que, contratamos ele pensando na Série A. Mano, o cara não consegue jogar na Série B. Ele tá emprestado pro Atlético Paranaense, atualmente, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. E o Atlético Paranaense tá na Série B e nem assim ele joga bem. Então, porra, um cara que não joga bem nem na Série B foi contratado pensando na Série A. Aí a gente vê, muito infelizmente, o nível de contratações do Santos. É claro que,
Tem algumas contratações que o Santos acerta bastante. Uma delas, na minha opinião, é o Roleiser, que apesar de ser caro e não fazer muitos gols, mas ele vem entregando, né? Agora o Patrick, puta que pariu, eu chamo ele com os meus amigos de barriga de cadela prenha. O cara tá mais barrigudo do que depois de almoço na casa da sogra, não consegue correr e, mano, puta que pariu. Vamos sair logo dele, vamos pular pra terceira aí. Terceiro nome na lista que vou falar pra vocês, também é outro que, se eu fechar os olhos agora, eu consigo ver aquele gol que ele perdeu na final da Copa do Brasil de 2015. Já sabe de quem eu tô falando? Ele mesmo, Nilson. O Nilson foi contratado em 2015, chegou para ser reserva de nada mais, nada menos que Ricardo Oliveira, o nosso pastor que, mano, joga pra caralho, jogava, né? Fazia gol pra caralho, enfim. Ele teve um paulista razoável pelo São Bento na época, né? E aí o Santos viu e foi até o Cianorte, que era proprietário do passe dele, para contratar o Nilson. E, gente, ele teve nada mais, nada menos do que o gol mais perdido do mundo pelo Santos. E numa final, mano, numa final da Copa do Brasil, contra nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Palmeiras. Você com certeza lembra desse gol, que ele ficou livre na cara do gol. Era tipo assim, ele aqui, o gol aqui. Ele conseguiu errar o gol, mano. Ele conseguiu errar o gol. Isso porque na apresentação dele ele falou que chuta com a esquerda, com a direita, faz pivô, cabeceia bem. E bom, é mais um jogador que foi barato, para os cofres do Santos não foi tão ruim assim. Mas, cara, foi uma péssima contratação. Uma horrível contratação. Porque se o Santos ganha aquela Copa do Brasil, a Copa do Brasil paga demais, mano. É o campeonato que mais paga aqui no Brasil. E, tipo assim, todo mundo sabe a importância da Copa do Brasil. E foi a partir dali, foi a partir daquela Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou em cima do Santos nos pênaltis, que o Palmeiras conseguiu se reestruturar passo a passo, se encontrou novamente, está do jeito que está hoje, e o Santos só foi degrau abaixo que nem a gente vê. Tudo bem que o Santos teve momentos bons depois. Em 2019, o Santos foi vice-campeão brasileiro com o Sampaoli. Em 2020, vice-campeão da Libertadores, em cima do Palmeiras mais uma vez. Mas assim, não tem como negar. Vai ficar para sempre marcado na história do clube pelo gol ridículo que ele perdeu, que eu de olho fechado faria. E assim, pelo título que a gente perdeu, né, mano? Porque se ele faz aquele gol, se o Gabigol converte aquele pênalti, muito provavelmente o Santos seria campeão em cima do Palmeiras, um dos nossos maiores rivais. E quem sabe, hoje em dia a história não seria outra, né? Tudo bem que não dá para ficar vivendo do si, mas é uma coisa que é tipo assim, sabe aquele cenário meio que desenhado? Que a gente teria quase uma certeza que, porra, se o Santos ganha aquela Copa do Brasil, já era. Talvez, muito provavelmente, não teríamos sido rebaixados hoje, estaríamos com um time melhor, enfim. Mas agora, não adianta chorar no leite derramado, né? Bora para a próxima posição. Na próxima posição temos Leandro Donizete, ainda não é aquele. Leandro Donizete. Contratado em 2017 junto ao Atlético Mineiro, e com 34 para 35 anos, que já é uma coisa que você fica meio, porra, se fosse um puta jogadoraço, mas não era, então você já fica, né, tipo, pô, vai contratar um cara com 34 para 35 anos, e o pior, dá 3 anos de contrato para ele, aí é foda, né? E aí, gente, o Dorival Júnior, ele era amigo do Leandro Donizete, e ele tinha um mesmo empresário do Leandro Donizete. E aí é por isso que eu falo, o Santos é uma bagunça, mano. O Santos é uma bagunça. O Santos supostamente, né, eu vou falar para não ter aquele cancelamento, para não me fuder depois aí. Supostamente o Santos contrata jogadores a rodo por conta de empresário. E aí olha no que dá, né? Um jogador que era amigo do técnico, tinha o mesmo empresário do técnico, e aí foi foda. Ofereceram 3 anos de contrato para ele,
Ele teve 23 jogos, e aí depois ele foi emprestado, rodou por alguns times, e resumindo, ficou encostado até acabar o contrato. E o pior, cara, é que ele era um jogador que jogou bem no Atlético Mineiro, jogou bem no Curitiba, ganhou Libertadores pelo Atlético Mineiro, mas aí depois, como vários jogadores na história, parece que quando vem para o Santos, vai ladeira abaixo, né? Sem freio e os caralho. Que nem aquele meme que o maluco vem descendo a ladeira sem freio e bate numa BMW. Cada um paga o seu. O pior de tudo é que quase todos os jogadores dessa lista processaram o Santos depois. Muitos deles, com razão, beleza. Mas aí é foda, né? Você imagina, porra, já contratei um jogador bagre, gastei dinheiro nele, não entregou porra nenhuma, e ainda fui processado e vou ter que pagar o cara, mano. É foda, né? Mas assim, o jogador tá no seu direito. Apesar deles, né, serem jogadores que não deram certo no Santos, mas, cara, é aquilo. Se você contratou, você tá trabalhando, você tem que receber pelo seu trabalho. Tudo bem que muitos deles nem trabalharam, né, de fato no Santos, só sugaram o Santos e fuderam o Santos mais ainda, né? Mas enfim, família. Próximo lugar, Brian Ruiz. Mano, o cara que brilhou na Copa do Mundo de 2014. Ele veio depois da Copa do Mundo de 2018, ficou até 2020 e, cara, vou falar a real pra vocês. Ele é um cara que eu acho que... Não vou ser injusto, não vou dizer a maioria dos torcedores, mas ele é um cara que, mano, vários torcedores acharam que, tipo assim, porra, vai ser uma contratação boa, tá ligado? Veio um cara bom, que jogou Copa do Mundo, que foi destaque na Copa do Mundo, no país dele. Só que é o Santos, né, rapaziada? É o Santos. E aí, um cara que veio na mesma época que ele, o nosso Patito Sanches, Carlos Sanches. E aí vocês veem, né? Fazem o comparativo aí vocês mesmos, do Carlos Sanches com o Brian Ruiz. E aí vocês vão ver o nível de contratação do Santos. Ele teve apenas 14 jogos e 2 assistências, não fez gol pelo Santos. Mais um que processou o Santos. E, cara, tipo assim, é foda porque tu vê, o cara jogou bem na Holanda, jogou bem na Inglaterra, no Fulham, jogou bem no Sporting de Portugal. Não sei se vocês estão ouvindo um helicóptero passando aí, ó. E o pior é que é do Neymar mesmo, tô vendo pela janela aqui. Jogou bem no Sporting de Portugal. E, cara, quando vem pro Santos, o cara não joga bem, tá ligado? Numa cidade super da hora, super legal, uma cidade praiana, um clube histórico e simplesmente não deu certo. E aí fica a nossa pergunta, né? Porra, por que às vezes um cara que é destaque na Copa do Mundo, velho, vem pro Santos e não dá certo? Mas tudo bem que Copa do Mundo é um campeonato, né, resumidamente assim, de 7 jogos. Na seleção, geralmente, os jogadores dão muito mais a vida do que nos clubes. Mas é foda, né? Todo mundo queria ver mais. E, bom, pulando para a próxima posição, temos Fernando Uribe. Ele que foi contratado em 2019 a pedido do Sampaoli. 15, ó, Deus o livre. 1,5 milhão de euros. E ele veio contratado depois do Bruno Henrique sair para o Flamengo. Ele teve 16 jogos, 0 gols e 0 assistências, sendo um centroavante. O cara conseguiu ter 16 jogos e 0 gols. 0 gols. Mano, maledetto. Ele ficou até abril de 2020, mais um que processou o Santos. E assim, não tem nem muito o que falar dele, né, mano? Porque que passagem bosta, mano. Que passagem horrível, tá ligado? Infelizmente, mais um que passou pelo Santos e não fez nada. Na próxima posição, temos o goleiro, que eu falo com meus amigos também, o famoso mão de dinossauro, Vladimir. Muitos podem estar perguntando, mas ele não jogou no Santos a vida toda, não sei o que e tal. Beleza, mas ele saiu do Santos, jogou no Avaí também, e ele retornou em 2023. Ele retornou em 2023 para o Santos, para quem não lembra. E pior, com 35 anos. E o pior de tudo, ele foi contratado pelo
como diz o Jorge Igor, que eu adoro quando ele fala isso, pelo inominável Andrés Rueda. O inominável ligou pro Vladimir e, mano, simplesmente, oi, Vladimir, tudo bem? Você tá bem? Pá, não sei o quê. Então, você não quer voltar pro Santos? E aí o Vladimir, inclusive, ele mesmo já falou, ele achou que ele ia voltar pro Santos para trabalhar, mas, tipo assim, trabalhar, sei lá, mano, nos bastidores do clube, talvez como preparador de goleiro, que aí ia fuder, né, o Santos, porque um preparador de goleiro que nem o Vladimir é ladeira abaixo. E aí não, cara, o Rueda fala, não, você vai vir para jogar, vem ser nosso goleiro reserva do João Paulo. E, mano, é aquilo tudo que todo mundo sabe, né? Contratado na calada da noite, o contrato renovado na calada da madrugada, que, né, ninguém sabe o porquê. Por que será, né, Rueda? E, cara, ele simplesmente foi o jogador, olhem só que legal. Ele simplesmente foi o jogador, o goleiro, que estava no gol quando o Santos tomou aquela senhora goleada de 7-1 do Inter de Porto Alegre. E aí, num jogo que o Santos perdeu de 7-1 do Inter, quantas finalizações o Inter teve no jogo? 8. Caralho, aí você pensa, o time finalizou 8 vezes e conseguiu marcar 7 gols. É o time todo que é muito ruim? Ou é o goleiro que tem mãozinha de dinossauro? Que pula assim, ó. Que o cara não consegue esticar o braço, que o cara pula assim pra defender os gols. Porra, pelo amor de Deus, mano. Na próxima posição, temos um personagem recente aí, que, cara, nos tópicos aqui eu coloquei esculachar ele, mas com respeito, né, lógico. Porque, tipo assim, eu odeio jogador que cospe no prato que comeu, tá ligado? E um deles é o Soteldo, mano. Jefferson Soteldo. Que, tipo assim, todo mundo sabe, em 2019, 19, 20 ali, né? Ele jogou bem, mano. Ele jogou bem com a camisa do Santos. E aqui, ó, eu até marquei aqui, ó. Em 19 e 20, ele fez 20 gols pelo Santos. Que é um número legal, um número ok. Só que aí, beleza, depois ele vai vendido pro Toronto, do Canadá, mas que joga MLS, né? Depois foi vendido pro Tigres do México, que é um time que tem dinheiro. E aí, enfim, depois ele volta pro Santos, volta com a camisa 10, que eu já achei ridículo. Tipo assim, jogando no lixo a história do clube, a camisa 10 do Pelé, nada mais nada menos do que o Pelé. E quem usa depois? Soteudinho. E, mano, ele consegue ter um mísero gol em 60 jogos. Porra, aí só isso eu já poderia finalizar por aqui. Mas, mano, é um daqueles jogadores que, tipo assim, ele usa o clube pra dar vida na seleção, tá ligado? Só que quem tá ali pagando o salário dele todo mês, dando espaço, dando vitrine, dando oportunidade pro cara jogar, que é o clube, o cara não dá 100% dele. Então, porra, ele usa sim o clube para treinar, para depois dar vida na seleção, que nem, por exemplo, o Rames Rodrigues, que nem o Cueva, que nem vários, mano, que nem vários. O Cueva que, me desculpem, mas nem tá nessa lista, porque, mano, se eu fosse colocar todos, ia ter 1 hora de vídeo, rapaziada. Então, com certeza vai ter a parte 2, tá bom? Com certeza vai ter a parte 2. E, mano, o Santos comprou, ó, 50% do passe dele por 3,5 milhões de euros. Tô olhando na minha colinha sagrada aqui, como sempre, né? E, gente, todo mundo lembra. Chegava atrasado nos treinos, faltou em treinos, chegava alterado, né? Aparentemente bêbado nos treinos, supostamente, né? Vocês sabem o porquê. E viajava e abandonava o clube. E ele se recusou a jogar a Série B pelo Santos, foi emprestado para o Grêmio, e um dia depois do Santos cair para a Série B, ele
fez votos de amor, né? Muito amor. Fez votos de amor ao Grêmio, que ele estava emprestado, ele era jogador do Santos, rapaziada. Ele era jogador do Santos, mano. Mano, eu fico inconformado com isso, eu fico revoltado, tá ligado? Eu fico de verdade revoltado. E aí, tipo assim, o pior de tudo, ele volta em 2025, que eu já acho ridículo, porque se você vê um jogador que tem postura de cuspir no prato que comeu, cara, ele não merece voltar pro clube. Mas mesmo assim, ele volta para apequenar mais ainda o Santos, né? Um trocadilho, apequenar, né? Por causa do tamanho dele. Dá 2 assistências, que bosta. E graças a Deus, mano, o Santos depois consegue fazer a proeza de vender ele pro Fluminense. Que foi, acho ali, se eu não me engano, 30 milhões de reais. E é mais um jogador que cuspiu no prato que comeu. É um jogador que, cara, tipo assim, eu não quero te ver nunca mais pisando na Vila Belmiro, Soteldo, como jogador do Santos. Tá ligado? Você é um dos jogadores mais ingratos que já apareceu no Santos. Fora o Steven Mendonça, né, que com certeza vai estar na parte 2, que queimaram o carro dele, né? Mas enfim, vamos para a próxima posição. Um jogador que muitos acham, e cara, eu acho que eu concordo, que tenha sido a pior contratação da história do Santos, muito pelo valor pago nele. O nosso querido Leandro Damião. Ele foi contratado em 2014, com 24 anos, e jovem, velho. E jovem, isso que surpreende ainda mais. É a idade que eu tenho agora, 24 anos, olha aí. Por fucking 12 milhões de euros, que na época dava 42 milhões de reais. Porém, virou quase 80 milhões de reais num Leandro Damião da vida, tá ligado? Por quê? Porque o Santos não pagou a Doyen Sports, que deu o aporte ali, né? Fez um, né, vamos falar, fez um empréstimo pro Santos, né? Tipo assim, ó, a gente traz esse jogador para você, depois você paga a gente com juros baixos ou com juros zero, se eu não me engano. E, enfim, porém correu tempo, e a dívida tá ali, tava, né, em 80 milhões de reais. E, enfim, não pagou a Doyen. E aí, quem era que estava no Santos com 17 anos nessa época? Gabigol, né? Um cara que jogou muito bem pelo Santos, um cara que, não vou mentir, hoje em dia eu não gostaria de ver ele pisando na Vila Belmiro como jogador do Santos, porque para mim é um cara muito ingrato e tipo assim, e folgado, mano, tá ligado? Um cara ingrato e folgado. Né? Todo mundo lembra aquele episódio que ele jogando pelo Flamengo, levantou a bermuda assim, mostrou as tatuagens dos títulos na coxa. Ah, mas foi para os dirigentes santistas, não foi para a torcida. Ah, mas não... Gente, é muito mais, e é por isso que o Santos se apequena, porque tem muito torcedor covarde que passa pano para isso, tá ligado? Irmão, ele desrespeitou o clube nitidamente, velho, tá ligado? Então, mas enfim. O Leandro Damião teve 44 jogos, 14 gols e 1 assistência pelo Santos. Na minha opinião, são números ruins para um cara que era centroavante, novo, que inclusive foi para a seleção, mas é isso, né? E na 10ª posição, na última, temos o zagueiro Kleber Reis. Mano, ele que eu vou falar para vocês. O Edu do Futirinhas e do canal Vem Pro Peixão, falou uma coisa que é verdade. Acompanho muito vocês. Beijo, Edu. Beijo, PH. Mano, vocês são um monstro. PH, humilde demais. Já cheguei a trocar uma ideia com ele pelo Instagram. Viu os nossos vídeos. Deu uma moralzinha. Todo o sucesso do mundo pra vocês, rapaziada. É o Santos, caralho. E, mano, o Kleber Reis, ele veio do Hamburgo, da Alemanha, em 2017, custando 2 milhões e meio de euros, 16 milhões de reais na época, né, na conversão da época. De praxe, o Santos não pagou. Transferban depois. E, cara, ele foi um zagueiro que, tipo assim, ele não teve, pra não falar que não teve, pra não ser injusto, ele teve um único jogo bom pelo Santos,
pela Libertadores, se eu não me engano, que foi The Strongest e Santos, lá em La Paz, que o Santos ganhou de 1-0. Foi o único jogo bom dele, o único. Quem viu o jogo lembra. Porque depois, mano, acho que a única coisa que ele fez que foi lembrada pelo Santos, que até virou meme, né, que a repórter vai perguntar para ele lá na época, né, Kleber Reis, o que você acha sobre, quando estavam implementando, né, ainda, começando com essa ideia do VAR, o que você acha sobre a implementação do árbitro de vídeo na beira de campo e tal, não sei o que, bibibi, bababá, e o cara, mano, o cara me dá aquela resposta, tá ligado? Árbitro de vidro? Ah, não sei, não tô sabendo. Ai, Kleber Reis! Kleber Reis! Mano, e é isso, e o pior de tudo é que quem foi o bonitão que pagou a dívida desse Transferban depois? Inominável. Andrés Rueda Garcia. Ou Andrés Garcia Rueda, que seja. Foda-se também. E aí, rapaziada, muito por isso que o Rueda foi eleito depois para presidente do Santos, porque ele emprestou dinheiro para o Santos, pagou o Transferban, e aí todo mundo pensava, pô, vai ser um novo Paulo Nobre, que nem do Palmeiras, né, que emprestou um dinheiro, depois cobrou a juros zero, ajudou a arrumar a casinha. E aí, sem comentários, né, vocês sabem a merda atrás de merda, merda aqui, merda atrás de merda que o Rueda fez na gestão Rueda no Santos. Que, né, é o inominável, né? E, bom, é isso, rapaziada. Pra você que é santista, você com certeza sabe disso, que vai ter a parte 2, porque, mano, o Santos é craque em fazer péssimos negócios. Beleza? Então é isso, família. Peço o like de vocês, obrigado pelo engajamento, que, mano, vocês estão demais, rapaziada. Em 2 dias eu consegui 332 inscritos pro canal, 25 mil views no último vídeo. Que eu vou tentar deixar o cardzinho, aquele que fica aqui em cima, é que eu vou ser sincero com vocês, não sei muito ainda, tá ligado? Mas vou tentar deixar aí pra vocês, se não, deixo o link nos comentários e na descrição do vídeo. E é isso, família. Quero ouvir sua opinião. Quero ouvir de você quem você acha dessa lista que foi o pior. Quem você acha que tá faltando nessa lista, porque vai sim ter a parte 2, beleza? Tô pensando em trazer um convidado comigo pra fazer a parte 2. E, rapaziada, é isso. Vamos trocar ideia. Deixa o like, compartilha com seu parceiro. Se inscreve, ativa o sininho. É muito importante pra gente. Comenta bastante. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. É o Santos. Vamos pra cima. Beijo. Tchau.